E no capítulo 6 do livro de Mateus, nós vamos ler a partir do versículo 5, nós vamos recapitular bem pouquinho algumas coisas e vamos entrar em matéria nova. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Coloca a mão no coração, vamos fazer mais uma oração. Querido Espírito Santo, agora é com o Senhor. A tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vem nos dar a revelação dessa palavra, vem nos dar a sabedoria, para que a fé possa crescer, até chegar a um nível, onde seja suficiente para alcançarmos as nossas bênçãos. Vem falar conosco, tira toda dúvida, toda incerteza, toda distração, que a partir de agora, meu Deus, a tua presença venha ser sentida através dessa mensagem. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, na primeira parte deste ensinamento que nós trouxemos no domingo passado, nós aprendemos algumas lições que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos acerca da oração. A primeira lição que nós aprendemos aqui no domingo foi o seguinte: que nós precisamos ter um lugar secreto para orar. A oração que alcança o coração de Deus, ela não é feita em qualquer lugar. A oração que alcança o coração de Deus tem que ser num lugar calmo, tranquilo, livre de perturbações. Foi isso que nós aprendemos, amém? Em nome de Jesus. A primeira coisa que ele ensinou sobre oração aos seus discípulos é que eles deveriam ter um lugar para orar, um lugar secreto, calmo e tranquilo, livre de interrupções, onde eles pudessem ficar a sós com Deus. Você precisa ter momentos de intimidade, só você e Deus. Existem as orações que nós fazemos na igreja de forma coletiva, como nós estamos aqui. Existem as orações que eu faço com a minha esposa, faço com os meus filhos, mas existem orações que são só minhas e de Deus, só eu e Deus. Tem coisas que eu falo com Deus que eu não falaria para ninguém. Ali eu choro, eu rasgo meu coração, ali eu tento ouvir o plano dele para a minha vida. É ali que Deus trabalha na minha vida, amém? A segunda coisa que nós aprendemos foi a não orar como os hipócritas. O que foi que Jesus falou? Segundo disse Jesus, esses hipócritas, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e também nas esquinas das praças. Agora olha o detalhe: com o fim de serem vistos pelos homens. Se você ora preocupado com o vizinho, com o que ele está ouvindo, deixa eu falar umas palavras bonitas para a pessoa do lado ver que eu sei orar. Essa oração não passa do teto. Ele falou que os hipócritas, eles não estão orando interessados em que a sua oração chegue a Deus. Eles estão orando para ser vistos, para ser apreciados, para ser aplaudidos. Jesus disse: não faça essa oração. A oração que tem poder, a oração que vai te trazer resultados, é aquela que você faz lá dentro do seu quarto, com a porta fechada, só você e Deus. Você precisa desses momentos, amém? Em terceiro lugar, nós aprendemos a não usar de vãs repetições. Como assim? Jesus os alertou a não imitar os povos gentis, que usavam orações pré-concebidas, que eram repetidas várias vezes, achando que por muito falarem, seriam ouvidos.
Nós aqui no Brasil, a maioria de nós aqui viemos da igreja católica, e nós fomos ensinados assim. Você rezava lá 10 Pai Nossos, rezava lá 30 Ave Maria, né? Era 30 Santa Maria e o tercinho. Ainda hoje tem muita gente, né, que vai fazer caminhada rezando o terço. Jesus disse que esse tipo de oração não funciona, oração repetitiva não funciona. Amém, pessoal? Foi Jesus quem falou. Ah, pastor, mas eu não estou nem aí, eu nasci católico, vou morrer católico. Você pode morrer macumbeiro, católico, espírito, o que você quiser. Só que se você quer ir para o céu, você tem que guardar e praticar esses ensinamentos. Quem está entendendo? Se você não praticar a Bíblia, você pode ser católico, você pode ser o que você for, o que você quiser ser, você não vai ser salvo. A salvação se dá ao praticar os ensinamentos da palavra. Amém? Em quarto lugar, nós aprendemos aqui na semana passada a começar a oração se dirigindo ao Pai e buscando a sua vontade. Quem lembra? Nós aprendemos aqui semana passada. Jesus nos ensinou que se buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos seriam acrescentadas. Irmãos, por isso que eu falo, chega cedo para você pegar o louvor. Parece que nós estamos cantando para entreter vocês, mas não é. O louvor, ele é para chamar a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aí eu observo às vezes na igreja, que enquanto nós estamos louvando, tem alguns irmãos que já estão orando, já estão pedindo, calma. Ele diz que a palavra nem chegou à sua boca e já sabe o que você precisa. Louve, enquanto você o louva, você o adora, ele vai operando, ó. Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta. Pastor, mas eu estou com a dor, eu quero ser curado. Então comece a louvar a Deus, enquanto você louva, ele vai te curando. Quem está entendendo? É assim que funciona. Amém? Então nós vamos mais um pouquinho, ó. Vamos para o versículo 8 aí de Mateus, vamos entrar agora em matéria nova, vamos aprender mais algumas coisas. Versículo de número 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Diga graças a Deus. Então ele diz que Deus já sabe de tudo antes que nós o peçamos. Ao orar, não se apresente para Deus, colocando suas necessidades em primeiro lugar. Entre adorando, entre louvando, entre agradecendo por tudo que ele já te tem feito, entre pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo os seus erros. Entre na presença dele adorando, louvando, agradecendo. Agradecer pelo quê, pastor? Minha vida está uma derrota. Agradeça porque ele está te dando mais um dia de chance, mais uma oportunidade de você recomeçar. Agradeça ao Senhor. Amém, pessoal? Tem tantas pessoas que, por mais difícil que seja a sua vida, eu te garanto que há muitas pessoas que queriam estar no seu lugar, queriam ter a vida que você tem, a família que você tem, o emprego que você tem, a casa que você tem, muitas pessoas. Então, entre pedindo perdão pelos seus pecados, mas eu nem peco, a Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Todos pecam, todos pecamos, eu peco, vocês pecam, amém? Todos nós pecamos, pois são esses que ele está buscando, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer ver uma adoração perfeita. Deus não está atrás de oferta. A oferta é necessária? Eu ofereço oferta para expressar minha gratidão, eu ofereço oferta para dizer, Deus, obrigado, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, por isso eu trago uma oferta como uma expressão da minha gratidão. Mas Deus não está atrás de oferta, Deus está atrás de quê? De adoração. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Diga glória a Deus por isso. Por isso, precisamos vir constantemente à presença do Senhor, pois só em sua presença somos conscientizados dos nossos pecados. Quanto mais perto de Deus você chega, mais pecador você se enxerga. Quanto mais distante de Deus você fica, menos pecado você vê. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo
quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem mostra os meus erros. É o Espírito Santo quem mostra onde eu errei, onde eu falhei. E onde que Ele vai fazer isso? Na maioria das vezes, na oração. É claro que quando você erra, o sinalzinho verde acende aqui, ou vermelho, né? Verde é quando pode passar. Acende o sinal vermelho. Mas é na hora da oração que Deus vai falar com você mais diretamente. Um exemplo disso é o caso do profeta Isaías, quando ele entrou na presença do Senhor e viu a sua glória. Alguém lembra o que foi que ele disse? Ele disse assim, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que ele não falou isso antes? Por que ele só se deu conta de que ele era um homem de lábios impuros, que andava no meio de pessoas de impuros lábios? Por que ele só se deu conta disso depois que ele entrou na presença de Deus? Porque é lá que Deus vai nos moldar, é lá que Deus vai nos amassar como barro, é lá que Deus vai nos refazer. O Isaías, ele talvez xingava, falava palavrões, nem doía a consciência, andava no meio de pessoas, né, de todos os tipos, enroladas, e nem percebia as más companhias. Só que um dia ele estava em oração e ele conseguiu entrar na presença de Deus, a glória de Deus veio sobre ele, e quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele sentiu foi a consciência dos seus pecados. É na presença de Deus que nós sentimos o peso dos nossos erros. Por isso nós precisamos vir constantemente à presença de Deus, para que Ele possa nos mostrar o que está errado, onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos mudar. Amém, pessoal? Quando você entra no seu quarto quando você entrar no seu quarto para orar, lembre-se, Ele já sabe do que você necessita, antes mesmo de você pedir. Quando você entrar lá no seu quarto para orar, tenha isso em mente, tenha essa consciência. Deus já sabe do que eu preciso. Então, se é de eu pedir uma coisa que Ele já sabe, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou exaltar o nome dEle. E enquanto eu estou aqui, clamando pelo reino dEle, clamando pela vontade dEle, Ele vai acrescentando todas as demais coisas. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu estou com uma grande necessidade, talvez você diga. O que eu vejo? Nesse caso, se for urgente, use o nome de Jesus e repreenda, a ação do mal, e em seguida comece a louvá-lo pela resposta. É claro, se você está com a necessidade, é um problema, e você sente que tem que orar, você não vai ficar ali louvando, é uma coisa urgente, então você já vem em nome de Jesus, Satanás, e tira a mão, sai, repreende, e aí em seguida você vai louvar a Deus pela resposta, pela vitória, crendo no milagre. Mas, se você diz, não, eu estou indo orar como algo que eu faço de forma cotidiana ali, então entre adorando, entre falando, amém? Quando o rei Saul, foi até o profeta Samuel, consultá-lo acerca das jumentas de seu pai, antes dele abrir a boca, Samuel já lhe disse, o que foi que Samuel disse? Acerca das jumentas de teu pai, elas já foram encontradas, está lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 20, a Bíblia diz que o Saul saiu para procurar as jumentas que se haviam perdido, e eles passaram perto da casa de Samuel e falaram assim, quer saber, vamos lá na casa do profeta Samuel, que ele ora a Deus e Deus revela a ele onde estão as jumentas. A Bíblia diz que quando ele chegou, que o Samuel viu ele nem abriu a boca, Samuel falou, as jumentas já foram encontradas. Quem mostrou isso para Samuel? Quem foi? Foi o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje, o mesmo Espírito Santo que quer te envolver lá no seu quarto, quando você estiver orando, quando você estiver lendo a Bíblia, Ele quer te revelar o que está oculto, Ele quer te revelar o que você não compreende, mas para isso você tem que ir lá, não só para pedir, você tem que ir lá para ter comunhão com Ele e aprender, amém? Versículo 9, vamos ler, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Então observe, como eu falei domingo passado, que as 4 primeiras partes da oração do Pai Nosso estão totalmente direcionadas a quem? Ao Pai.
Jesus diz: quando vocês forem orar, os discípulos eles haviam percebido que o segredo do sucesso de Jesus eram as orações que ele fazia. Aí os discípulos foram pedir a ele: mestre, ensina-nos a orar. Ele falou: tá bom, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então as primeiras 4 partes, que na verdade, como é que eu posso falar para você? O Pai Nosso não é para ser rezado, o Pai Nosso é um modelo de oração, é um diagrama ali que ensina você a orar. Então você tem que pegar o Pai Nosso e dividir em partes. Então a primeira parte eu coloquei aqui, ó, vamos lá: Pai nosso que estais no céu. Então o que eu compreendo? A primeira parte da oração eu tenho que me dirigir ao Pai. Eu não tenho que me dirigir a Maria, eu não tenho que dirigir ao São José, ao São Francisco. Eu tenho que me dirigir a quem? Ao Pai. Primeira parte, tenha consciência. Se dirija ao Pai, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Aí sim, você se dirige ao Pai. Segundo, santificado seja o Teu nome. Então isso aqui é uma etapa. Nessa etapa eu vou santificar o nome de Deus. Então como que eu vou? Pai, eu te glorifico, eu te exalto, porque Tu és um Deus bom, porque as Tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumido, porque elas duram para sempre. Pai, eu quero Te adorar, Te exaltar, pela Tua criação, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E nessa fase, você vai adorando, você vai agradecendo, você vai exaltando, ó. Nessa hora, meu irmão, os anjos de Deus já estão operando na sua vida. Nessa hora o poder de Deus já está descendo sobre você. Invoca a presença dEle, adore-o. Aí vem a terceira parte: venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Jesus falou para os discípulos: quando vocês pregarem, digam, é chegado o reino de Deus. Que reino é esse? O reino fala do poder de um rei, do seu exército. O que é isso? É os anjos de Deus, é o poder do Espírito Santo chegando. Para quê? Para salvar, para curar, para libertar. Então nesse momento eu não vou orar sobre os meus interesses, eu vou orar sobre os interesses de Deus. Querido Pai, vem sobre nós o Teu reino, envia mais trabalhadores para a Tua obra, Senhor. A seara é grande, como disse Jesus, os campos já estão maduros, mas poucos são os trabalhadores. Abre mais igrejas, Senhor, levanta mais pastores, mais obreiros. Ah, pastor, mas eu quero orar sobre as minhas necessidades. Primeiro você ora pelas necessidades do mundo. Pastor, mas eu quero orar pelas necessidades da minha família. Deus não está interessado em salvar só a sua família. Deus está interessado em salvar todas as famílias do mundo. Quem está entendendo? Comece a orar: Senhor, envia missionários, meu Deus, para pregar lá no Afeganistão, para pregar na China. Se quiser, envia a mim. Eu duvido que você tem coragem de falar isso, né? Mas vamos lá: envia, Senhor, manda o Teu poder, Pai, abençoa a nossa igreja, vem curar ali os enfermos, vem libertar, vem salvar pessoas, que haja pessoas para batizar. Nisso você está chamando o quê? O reino dEle. E aqui você vai gastar um tempão. Aí depois, em quarto lugar, seja feita a minha vontade, amém? Não é a minha não? Não é a sua não? Tem pessoas que acham que o culto tem que ser para eles. Ô pastor, hoje eu estou a fim de chorar na presença de Deus, pastor. Toca um louvor que vai tocar, canta um louvor aí que vai tocar o meu sentimento. Tem gente que quer dizer como que o pastor tem que fazer o culto. A hora que tem que começar, a hora que tem que terminar. Tem gente que quer dar palpite na casa de Deus. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Você acha que eu estou pregando o que eu quero pregar? Você acha que eu estou cantando o que eu quero? Você acha que eu estou fazendo a minha vontade? Senhor, o que o Senhor quer que eu cante? O que o Senhor quer que eu pregue? Qual é a campanha? Qual é o propósito? O que o Senhor quer que eu faça com esse povo? Seja feita a Tua, busca a vontade dEle. Senhor, envia o Teu poder, Senhor, para que seja feita a Tua vontade aqui na terra, nesse governo. Ora pelo governo, ora pela sua cidade. Busque a vontade de Deus para o mundo, para o seu país, para o seu estado, para a sua vida, para a sua igreja. A quarta parte:
Aí só depois, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, não. Você precisa entender que Ele é o Senhor. Diga, Ele é o Senhor. Ele é o nosso pastor, provedor, professor e mestre. Ele é o professor, Ele é o provedor, Ele é o mestre, Ele é o pastor. Sabe por quê que nós fomos chamados de ovelhas? Sabe por quê que Ele é chamado de pastor e nós ovelhas? Não sei se você já ouviu falar. A ovelha é o animal mais difícil que existe. Sem ofender, para não chamar o mais burro. Pensa num animal difícil de tratar, é ovelha. Até nisso eu vejo a sabedoria de Deus. Dizem os estudiosos, eu não posso te falar, os cientistas dizem, que uma ovelha só enxerga 3 metros à frente do seu nariz. Não sei se é verdade, não posso te provar. Você sabia que a ovelha, ela é um animal que ela não tem senso de caça? Como assim, pastor? Se a ovelha tiver com sede e não tiver água aqui num raio de 10 metros, vamos falar assim, ela fica com sede, mas ela não vai atrás da água, tem que ter um pastor para levar. Aí eu te digo, não é à toa que Deus chamou de ovelha, né? Porque tem gente que o pastor tem que, né, tem que estar no pé, carregando no braço, é ou não é? Eles que dizem, não sou eu que estou falando isso. Diz que a ovelha, se não tiver um pastor para guiá-la, ela come pasto seco, mas não tem a disposição, o senso de caça para procurar um pasto verde. Porque tem animais na natureza que eles migram, né? Eles saem de uma região para outra procurando pastos melhores. A ovelha não. A ovelha come o seco. A ovelha é o único animal que tem que ter um pastor 24 horas, não é só 12 horas não. Não deixa ela sozinha à noite não, tem que ter um de dia e um de noite. Quando os outros animais veem um predador, o que eles fazem? Eles fogem. E a ovelha? Não. O lobo passa no meio da ovelha e a ovelha não sai fora. O lobo passa no meio das ovelhas, as ovelhas não fogem. A ovelha faz só assim, ó. Irmãos, é o retrato da igreja. Às vezes o lobo está caminhando no meio dos jovens, no meio das mocinhas, no meio do povo da igreja, lá na vizinhança. E eles não saem de perto. Tem que ter um pastor. E nós estamos vivendo uma fase aí que é esquisita. Se o pastor for reclamar, for puxar a orelha, eu vou sair da igreja. Qualquer coisinha o povo quer sair da igreja, irmão. É umas ovelhas dodói, né? Misericórdia. Aí o lobo pega, aí não dá mais tempo de se arrepender. Então você precisa entender que Ele, o Senhor, Ele é o pastor. Ele é o professor, Ele é o provedor, é Ele quem abre porta de emprego, é Ele quem cura, é Ele quem restaura casamento, é Ele que faz tudo. Então se é Ele, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Diga graças a Deus por isso. E é aí que está o segredo para a oração vitoriosa, é você entrar ali para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus, para aprender a Deus. Diga graças a Deus. Vamos mais? Por isso, a oração eficaz começa com Deus no centro. A oração eficaz que vai produzir frutos, não pode começar por você. Eu quero, eu preciso, eu quero, eu... Não. É o Senhor. Quem está entendendo? É assim que funciona. O mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, Ele tem que estar sobre tudo, em primeiro lugar tem que ser Ele. Uma coisa que você precisa ter em mente, acerca do seu quarto de oração, é que você está indo lá, para se encontrar com Deus, para participar da aula dEle, você precisa ter essa consciência, eu estou indo lá para encontrar o meu Deus. Aí você fala assim, poxa vida, por que o fulano é tão usado por Deus? Por que a irmã fulana é tão cheia do Espírito Santo? Porque ela gasta tempo com Deus. Deus orienta, Deus guia, Deus fala, Deus ensina. Mas você quer ir lá dobrar o joelho, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo outro, papapá, obrigado, amém.
Aí você quer ser cheio do Espírito Santo? Como? Como que você vai ser cheio? Ser abençoado dá trabalho, amém? Por que muitos não valorizam o momento da oração? Porque ainda não aprenderam que é dando que se recebe. Primeiro eu dou, primeiro eu ofereço, primeiro eu exalto, depois eu recebo. Porque ainda não aprenderam que é dando que se recebe. Primeiro você se entrega a Deus, depois Ele te abençoa. Diga graças a Deus. O Espírito Santo só passará a ter comunhão com você depois que você trilhar corretamente as partes do processo, né, da oração, e se esvaziar de si completamente. Vou repetir, o Espírito Santo só vai te encher, a presença dele. Pastor, quando é que eu sei que a presença dele chegou? Irmãos, você começa a chorar, você sente uns calafrios, quando a presença dele chega, é um negócio tão bom assim, é interessante de explicar, eu não vou saber te explicar, mas quando que essa presença chega? Quando eu me esvazio, quando eu peço perdão pelos meus pecados, quando eu tiro todo o orgulho de mim, toda a vaidade, quando eu entro e digo, Deus, sem ti eu não sou nada, eu preciso do Senhor, é nessa hora. Enquanto você não se esvaziar, enquanto você estiver lá, Deus, envia o teu fogo, castiga a fulana, Senhor, faz vingança a tua serva, meu Deus, vai ter que pagar pelo mal que me fez. Se você faz um tipo de oração desse, adivinha quem é que chega se apresentando a você? É o capeta. Ele diz assim, eis aqui minha serva. Essa oração orgulhosa, com espírito de vingança, Deus, eu não aceito, eu quero 10 carros novos, eu quero 10 casas. Eu sei que eu estou batendo em muita gente falando isso, porque a gente aprendeu que orar é pedir a Deus. Nadinha, orar é se entregar a Deus. Se Deus quiser me dar 10 casas, Ele vai dar. Se Deus quiser me dar 10 casas, Ele vai dar, amém? É claro que eu não vou me conformar em pagar aluguel. Eu estou na campanha aí com o missionário, aí com o pastor Jaime aí, o pastor Paulo Sabino, estou na campanha da casa própria, nós vamos já orar. E se Deus não me der uma casa própria? Se não der, meu irmão, eu quero ir para o céu. Domingo não, sexta-feira eu fui celebrar o velório de uma irmã nossa, a irmã Jandira. Quem conheceu a irmã Jandira, né? E eu falei assim, não me interpretaram bem, né? Falei assim, nossa, dá até um pouquinho de inveja dela. Você queria morrer? Você está doido? Falei, não, ela agora está indo abraçar Jesus. Quem vai estar esperando ela lá de braços abertos é o Senhor. Irmãos, quem é salvo não tem medo da morte. Quem tem medo da morte é quem está em pecado, quem está fazendo coisa errada e sabe se vacilar, desce. Ela agora está lá na glória, quem está entendendo? Já deve estar lá trocando uma ideia lá com Maria, deve estar trocando uma ideia lá com Davi, hein? E ela toda sorridente, falante. A morte para mim não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Só que eu quero cumprir a minha missão aqui na terra, amém? O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu estou dividido entre partir, ele não falou morrer. Ele não falou morrer porque o justo não morre, Jesus, quem crê em mim não morrerá. Ele disse, eu estou dividido entre partir e estar com meu Senhor, com Cristo, que é infinitamente melhor. E ficar um pouco mais com vocês para ensinar algumas coisas. Quer dizer, eu só ainda não fui porque eu tenho que ensinar mais um pouquinho, que vocês não aprendem. Paulo estava doido para subir, gente. Não é que eu quero morrer, quem está entendendo? Mas para nós que somos salvos, cujo nosso tesouro está no céu, o nosso coração está lá. Você não tem que ter medo da morte, não. Eis-me aqui, Senhor. Eu só não, né? Eu não quero ir agora, não, porque senão eu vou deixar minha esposa cheia de conta, né? E os meninos pequenos para criar. Mas vai chegar o meu dia e eu quero estar preparado. Irmãos, está cheio de pessoas que podiam estar aqui hoje na Santa Ceia. Sabe por que não vem? Tem que trabalhar, tem que ficar rico, tem que comprar casa. Aí morre e deixa tudo para o Ricardo. Sabia? O cara trabalha, não curte a vida, aí morre, fica todo para o Ricardo. Que Ricardo? Ricardo Eletro? Não, o Ricardão. A esposa arruma outro, o cara ainda veste o calção dele ainda. É assim ou não é? É desse jeito. Diz que o marido da mulher, né? A mulher tinha um marido e o cara só trabalhava, juntava dinheiro. Meu bem, vamos passear. Não posso. Vamos fazer uma viagem, bem. Não, mas meu bem, a gente tem condições. Não pode, só trabalho. Aí o mané morreu, trabalhou tanto, ficou doente, morreu. Aí ela casou com o Ricardão.
Aí o Ricardão chegou, meu bem, comprei 2 passagens para nós irmos para Paris. Ai, como ele me ama. Comprou com o dinheiro do finado. Comprou 2 passagens, isso é verdade, comprou 2 passagens para ir com ela para Paris com o dinheiro do finado. Você entendeu a coisa? Vamos curtir. O Espírito Santo só passará a ter comunhão com você depois que você trilhar corretamente o processo. Que processo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, chamar pelo reino dele, clamar pela vontade dele, pedir perdão pelos pecados, se esvaziar. Aí o Espírito Santo chega, aí você fez tudo certinho, aí você está na posição certa para ele vir te abençoar. É mais ou menos assim, ó, assim que eu imagino assim, amém? É mais ou menos assim, Deus diz, pronto, já terminou de falar sobre suas necessidades? Você me permite falar agora? Não vai ficar me interrompendo? Parou? Já falou tudo? Deixa eu falar um pouquinho. E Deus fala, irmãos. Às vezes eu estou orando, Deus me dá cada ideia, Deus me mostra uma coisa que eu não estava entendendo, uma passagem bíblica que eu não tinha compreendido, Deus me mostra uma situação que eu não estava compreendendo, tudo ali no momento da oração. Então isso é muito interessante, ó. Ele falando, eu, o Senhor, já sabia de tudo isso que você me falou, eu até já tenho a resposta para você, mas você precisa me ouvir também. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus sabe onde a sua porta de emprego está aberta, quem está entendendo? Deus sabe, você que é solteiro, solteira, Deus sabe quem é a pessoa que você vai casar e vai te fazer feliz, Deus já sabe. Pastor, mas por que eu não encontro essa pessoa? Ele quer guiar, Ele quer dirigir, Ele quer mostrar, Ele quer te dar o plano dEle, mas você tem que aprender a ouvir a Ele, e a voz dEle é mansinha, tranquila, Ele fala pelo Espírito Santo, se você não tiver sabedoria, a palavra passa e você não percebe. Sabe quando uma pessoa vem até você buscar ajuda, um conselho, mas ela já vem com uma opinião formada, e não dá a mínima atenção para o que você tem para ensiná-la? É justamente assim que muitos fazem com Deus. Tem gente que vai até Deus dizer como que Deus tem que agir. Deus, eu quero assim, o Senhor tem que fazer assim, manda o teu anjo lá, faz assim e tal e tal. E às vezes Deus está aqui com um plano, com um conselho para a pessoa. Mas Deus nem vai falar, por quê? Porque ela não vai ouvir, ela está tão cheia de si, ela acha que sabe mais do que Deus, ela está querendo dar ordem em Deus, está querendo ditar o caminho para Deus. Está dando para entender? Eu estava aqui contando que ontem, na reunião de obreiros, a nossa irmã Ana, que é obreira nossa, esposa do irmão Adão, contou um testemunho aqui que eu vou levar para o resto da minha vida. Pensa num testemunho que ganhei meu dia. Ela falou assim que o irmão Adão não era da igreja, só ela tinha se convertido, e ele mais difícil. E aí Deus tocou nela, ela fez 3 dias de jejum, 3 dias sem comer nada, mas o mais bonito não está aí está o sacrifício, né? Ela disse que no 3º dia, deu o horário, ela dobrou os joelhos, e ela está orando, entregando a oração a Deus. Quando ela está terminando de orar, o telefone toca, o marido diz assim, ô bem, deixa eu falar uma coisa para você, estou aqui na Igreja da Graça, aqui do centro de Belo Horizonte, assistindo um culto. Só que ela pagou o preço. Quantos dias? Alguém aqui já fez 3 dias de jejum? Ô pastor, é porque eu sou doente, eu tomo remédio. É, né? Pastor, eu estou achando que não é o remédio, não, é o pão de queijo. Eu não estou criticando não, que tem muitos que é problema de saúde mesmo. Quando eu critico assim, é aqueles que é pura desculpa. Quem está entendendo? Ô pastor, por que Deus não salva meu marido? Porque às vezes Deus quer dar um plano para você, mas tem que ver se você vai querer seguir. Deus tocou nela, você vai jejuar 3 dias. Irmãos, não é fácil jejuar 3 dias não. 3 dias, não é sem beber não, é só sem comer, amém? Não faz jejum desse tamanho sem beber não, que não dá certo. Eu costumo dizer, problema pequeno, oração pequena resolve. Problema grande, tem que ser oração grande. Problema grande, o preço tem que ser grande também, o sacrifício tem que ser grande.
Ah, pastor, por que Deus não salva meu filho? Talvez Deus já te deu uma direção, já te mostrou o plano dele. Ah não, mas é difícil, pastor. Ah não, pelo amor de Deus. Eu não. Não quer dizer que você vai jejuar 3 dias. O que eu quero dizer é que ela seguiu o plano, a orientação de Deus. Quem está entendendo? Às vezes Deus já te deu um plano. Às vezes Deus já mandou você fazer algo, mas você não faz. Você quer dizer para Deus como Deus tem que fazer. Aí eu me lembro, sabe de quem? Eu me lembro do Naamã. Quando Naamã foi até o profeta Eliseu, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, dirigido por Deus, nem sequer o atendeu, nem saiu fora para atender. Hoje, se o pastor não sair, não descer aqui para atender alguns, é arriscado até sair da igreja. O Eliseu não atendeu, chamou o servo, falou assim, ó, fala para o Naamã, que para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, e a carne dele vai sarar, ele vai ficar curado. Quando o rapaz chegou, falou para Naamã, o Naamã se indignou. Eu pensei que ele ia sair para fora, ia levantar as mãos aos céus, ia invocar o seu Deus, ia passar a mão na enfermidade, eu seria curado. Agora vem me mandar mergulhar no Jordão? Não são Abana e Farpá, rios de Damasco, de águas cristalinas, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu banhar neles e ficar purificado? Não. Naamã tinha um plano, e Deus tinha outro. Fala para a pessoa do lado, fala assim, ó, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É aqui onde nós erramos, amados. É aqui onde nós perdemos a batalha. Nós queremos dizer para Deus como que Deus tem que fazer o milagre. Deus, o milagre tem que ser assim, o Senhor vai fazer assim, o Senhor vai fazer assim. Não é a minha vontade. Seja feita a tua vontade. É a vontade dele. Será que não é aí que está o segredo? Será que não é aí? Toda vez que Deus te dá uma direção, te mostra um plano, você coloca de lado e quer fazer tudo do seu jeito? Talvez é por isso que não dá certo. A oração não se trata de convencer a Deus para te abençoar, mas de você aprender a buscar a vontade dEle e ser preparado pelo Espírito Santo para receber a bênção. Vou repetir, a oração não se trata de você entrar ali para convencer a Deus. Você não tem que convencer Deus de nada. Você tem que dizer qual é a tua vontade, Senhor, qual é o teu plano, qual é a tua direção, qual é o teu conselho. Isso é oração. Versículo 8, calma que eu estou chegando na metade já, tá? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Diga graças a Deus. O Senhor nosso Deus está com as mãos cheias de bênçãos, mas Ele as quer entregar para aqueles que se dispuserem a fazer a vontade dEle. Vou repetir. Deus está com a tua bênção nas mãos dEle. Está aqui, filho, eu já tenho a casa que você quer, eu já tenho o seu emprego, já está tudo preparado para você, mas enquanto você não fizer a minha vontade, pode esquecer. A bênção de Deus, ela é condicional. A salvação é condicional a eu aceitar Jesus. A bênção é condicional a eu obedecer ao plano de Deus. Está aqui, filho, ó, o que você quer? Você sonha em ter seu próprio comércio? Está aqui, ó, já preparei. Mas você tem que me honrar, tem que me obedecer, tem que entrar no meu plano. A pessoa quer a bênção de Deus, mas nem aceitar Jesus não aceita. A pessoa quer a bênção de Deus, mas nem batizar não quer batizar. Como é que é isso? Explica para mim, tem outra forma aí? Explica para mim. Você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Você já perguntou qual é o plano dEle? Vou repetir o que eu falei na semana passada. Nós estamos terminando aí a escolinha, vai ficar linda, coisa mais linda, fácil de trabalhar. Só que eu perguntando hoje para a irmã, eu achei que era 4, eu errei, nós temos 5 tias só. 5 tias. No domingo nós temos 4 cultos, 2 salas, 4 cultos. Nós deveríamos ter 2 tias em cada sala, então 4, 8, 12, 16. Para não ficar pesado para ninguém, nós precisaríamos ter 16 tias. Mas nós só temos 5. Falta quanto? 11. Posso contar um segredo para vocês? Essas 11 já estão nessa igreja, não está na Universal não.
Essas 11 tias que estão faltando não está na assembleia não, nem na quadrangular, está aqui já. O meu Deus, Ele diz, eu já tenho a porta aberta, já está aqui. Mas por que as tias não se levantam? Porque está faltando dizer assim, eis aqui a serva do Senhor, o servo do Senhor, seja feita a tua vontade. E se essas pessoas já sentiram o toque de Deus e não obedeceram, saiba de uma coisa, a bênção só vai abrir, as janelas do céu só vai abrir quando a pessoa aceitar o chamado. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu não vou com a cara da líder da escolinha, eu não vou com a cara dela. Então você vai para o inferno. Porque uma pessoa que tem raiva do seu próximo dentro da igreja, que odeia o seu irmão, a Bíblia diz que até agora está na morte, até agora está em trevas. Você sabia que está escrito isso lá no livro de João, nas cartas de João? Aquele que aborrece a seu irmão, que não gosta, que não ama, até agora está em trevas, está na escuridão, está sem salvação, vai para o inferno. Não falei nada de ignorância aqui não. Como é que pode dentro de uma igreja, um que odeia o outro, que não gosta do outro? Não vou fazer a obra não, porque eu não vou com a cara desse pastor. O povo de Jerusalém também não foi com a cara de Jesus não. Jesus disse, eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Talvez tenha uma bênção no meu ministério tem uma bênção para essas pessoas que não vão com a minha cara, quem está entendendo? E eles nem percebem. Então eu repito, essas 11 tias que estão faltando, já estão dentro dessa igreja. E a bênção delas está condicionada à obediência. Se eu sou profeta, essa palavra vem de Deus. Você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Você já perguntou qual é o plano dEle para a sua vida? Você já se ofereceu a Ele para que Ele possa lhe usar na obra dEle? Você já se ofereceu? Ou você só vem aqui para receber? Você é aquele amigo que, tem amigo que é assim, a gente faz tudo por ele, no dia que precisa dele, ele nunca pode nos ajudar. Já passou por isso? Eu já passei. Eu tenho bons amigos, louvado seja Deus, mas eu tenho muito amigos, eu tenho alguns tipos de amigos que são assim. Quando eles precisam, eu ajudo, mas no dia que eu preciso, nunca pode ajudar. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente que vive pedindo a bênção dele, mas na hora que Deus precisa de uma mãozinha amiga, não tem. Talvez esteja aí o segredo para a sua vitória. Você cuida da obra dele aqui na terra, e ele cuida da sua obra em sua vida e família. Irmãos, hoje, com mais ou menos aí 17 anos de pastorado, 20 anos de convertido, eu observo umas coisas. Aquilo que eu sonhava e desejava que nunca dava certo, que eu não conseguia realizar, tudo foi realizado na minha vida, depois que eu aceitei o meu chamado de pastor. Eu sabia que eu tinha chamado, todos nós sabemos o que Deus tem para nós, você sabe, ou então você não buscou ainda a vontade dele, porque se você buscar ele vai mostrar. Irmãos, tudo, nunca comi tão bem, nunca vesti tão bem, até falava que um dia eu fui numa loja ali, eu estava com terno, a irmã falou assim, a moça lá falou assim, pois não doutor, eu falei, gostei desse negócio do doutor, hein? Chama de novo, doutor, chama de novo, doutor. Irmãos, eu nunca comi tão bem, nunca vesti, nunca morei tão bem, até um carro novo Deus me deu. Pastor, é porque você roubou. Cuidado, não julgueis para que não seja julgado. Um dia você vai provar para Deus se eu roubei. Quem está entendendo? Talvez é o que está faltando na vida de muitos. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Aceite o plano dele, quem sabe não está aí a sua vitória. Quanto mais vazio você estiver de si mesmo, de seus desejos e vontades, de tentar ensinar a Deus como ele deve agir e proceder, melhor será. Mais ele vai conseguir implantar em seu coração os planos dele. Você precisa estar vazio, amém? Deus está procurando pessoas que sejam fáceis de serem ensinadas, treinadas e enviadas. Deus não procura gente desocupada. Tem gente que fala assim, não, eu não vou fazer a obra de Deus, pastor, porque eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Mas é você que Deus quer. Porque se você é muito ocupado, é sinal que você é uma pessoa esforçada na vida, você é uma pessoa do bem.
Deus não quer gente preguiçosa, desocupada, que anda se arrastando. Deus quer você mesmo, que corre para lá, corre para cá, é você. Deus gosta desse tipo de gente. É isso que Deus quer na obra dele. Deus não quer ninguém desocupado, não. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Deus não chama os capacitados. Por quê? A pessoa que ela é muito capacitada, às vezes ela tira o brilho de Deus, ela se acha tal, é a minha capacidade, é o meu desempenho. Deus chama aqueles que não sabem de nada, quem está entendendo? Para ele poder capacitar e a glória ser só para ele. Então, meus amados, calma aí, estou chegando na metade, amém? O profeta Isaías entendeu isso, quando ouviu Deus dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Foi quando ele prontamente respondeu: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Fora da presença de Deus, ele nunca se ofereceu a Deus, mas no dia que ele entrou na presença de Deus, que ele viu a glória de Deus, ele falou: opa, agora eu aceito, pode me enviar, Senhor, eis-me aqui. Deus está esperando nós falarmos isso para ele. O Senhor nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo que ele precisa é de pessoas vazias de si mesma, com o coração aberto ao plano dele. É só isso que ele precisa. Você não tem que dar nada para Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele tem tudo, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Você não precisa dar nada para Deus, você só precisa dar um coração vazio e obediente, você só precisa se entregar. Você não precisa se preocupar em tentar agradá-lo através de palavras difíceis, preconcebidas, tentando impressioná-lo através de uma perfeita oração. Não, você só precisa se entregar. Um sinal de que você está crescendo espiritualmente, agradando ao Pai e tendo sucesso em sua vida de oração, é quando o seu desejo de adorar e aprender for maior do que o de apenas pedir. Quer saber se você está crescendo espiritualmente? Dá uma observada. Você gosta mais de adorar ou você só fica pedindo as coisas? Isso é um exemplo. Quando uma pessoa está crescendo espiritualmente, ela tende a se desligar do mundo e ir para mais perto de Deus. Ela não se deixa mais embaraçar com coisas triviais, coisas que às vezes pequenas e sem importância, que tomam o seu tempo e tiram a sua atenção daquilo que é importante. A pessoa fica meia hora no WhatsApp, 2 horas no Facebook, mas não gasta 15 minutos lendo a Bíblia. Se você ler a Bíblia todos os dias 15 minutos, em questão de meses, sua vida está totalmente transformada. Se você gastasse com a Bíblia o tempo que você gasta nas redes sociais, sua vida seria uma bênção. O quarto de oração é lugar de crescimento espiritual. E aqui eu encerro. Outra coisa, quando você for ao quarto orar, leve sempre com você um caderninho e um lápis, pois ali o Senhor vai te dar ideias, instruções, visões e até revelações, e dá mesmo. Quantas vezes eu estava na presença de Deus orando, Deus me dava uma ideia, eu não anotava, aí depois eu ficava: meu Deus, o que foi mesmo, hein? O que foi mesmo? Qual era aquela palavra mesmo? Se tivesse o caderninho ali, tivesse anotado, anote. Deus vai te mostrar coisas que você nunca imaginou. Diga glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte.